Quando a paz parece se instalar, o passado se insinua pelas frestas da lógica, cobrando sua dívida com a dor. No 7º capítulo de A Colina das Almas Perdidas, Ana acorda serena, acreditando que o pior já passou, até que a realidade lhe mostra, mais uma vez, que a razão não tem controle sobre o que foi semeado por séculos de crueldade. O que parecia um devaneio se transforma em mais uma visita aterradora, e os ecos da escravidão voltam para exigir justiça. As memórias ancestrais ganham corpo e rosto diante da janela embaçada. É hora de encarar as histórias enterradas, os nomes esquecidos e os segredos de uma passagem escondida que talvez nunca devesse ser reaberta. Uma produção da editora Ibis. Série exclusiva do canal Vozes da Ibis. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 7. A Decepção. Ana acordou primeiro que André. Havia tempo que não dormia tão bem assim. Pela sua mente passava o pensamento de que tudo o que havia acontecido nas últimas noites não passavam de medo por estar sozinha. Seu subconsciente estava lhe pregando uma peça. Olhou para André, que dormia profundamente, e pensou como era dócil aquele homem. Com certeza, em sua ingenuidade, procurava ajudá-la tentando incutir em sua mente que aqueles objetos feitos por ele a protegeriam. Protegeriam de quê, afinal? Dos fantasmas que ela mesma havia criado ao descobrir um pouco mais da história do lugar? Enquanto fazia uma autoanálise, vestiu seu roupão e foi silenciosamente até a cozinha. Olhou para fora e viu o dia cinzento e escuro. Nuvens pesadas não cansavam de molhar o lugar. Havia chovido a noite toda. Tudo era lama e água do lado de fora. Como podia tanta água cair em apenas um lugar? Abriu a porta da cozinha e sentiu um forte vento frio bater em seu rosto sem dó. Era bom. As sensações que há muito tempo não sentia estavam voltando. Segurança, paz, por que não? Amor. Sentiu uma vontade incontrolável de voltar para a cama, mas não para dela. Para o colchão de André. Conteve-se, pois sabia que se fizesse isso, o afastaria. Ele era um homem de princípios arcaicos e os defendia ferozmente. Por que o rapaz era tão rígido em seus princípios? Será que teria alguma coisa a ver com a Nina? Esse amor fez dele um homem completamente diferente de todos os que ela já havia conhecido em sua vida. Como um amor não correspondido podia mudar tanto a vida e o pensar de uma pessoa? Os fatos descobertos na noite passada remoíam em sua mente. Já estava cansada de tentar trazer à razão fatos que não conseguia entender direito. A maldição, os fantasmas. Apesar de ela estar racionalizando tudo e tentando se convencer de que aquilo não passava de um truque de sua mente, os pontos analisados a faziam voltar atrás e perceber que existiam fatos que não podiam ser racionalizados, pois não tinham explicação lógica. Sua mente não podia estar tão estragada a ponto de a fazer imaginar que a história da família e daquelas terras tivesse mexido tanto consigo. Sentou-se, olhando a janela. Percebeu as janelas embaçadas pelo calor do fogão a lenha e lembrou-se de seu sonho. Devido à sua profissão, adorava analisar sonhos. Em seu modo de ver, constituíam a realização, disfarçada, de um desejo, reprimido. Visualizou-se pequena sobre uma árvore, fazendo algum tipo de desenho. Em seguida, um grito grave a mandou descer. Associou o sonho aos fatos acontecidos no dia anterior e às palavras de André. Fixou os olhos na janela, e percebeu que alguns pingos de chuva grossos começavam a cair, desfazendo delicadamente o embaçamento da janela, mas algo começou a ocorrer. Intrigada, Ana passou a prestar atenção. Aos poucos, um estranho desenho foi se formando. Bem na direção da janela da cozinha, havia um imenso carvalho muito antigo, e do ângulo em que ela olhava, percebia-se um galho imenso e forte.
O desenho que se formava parecia nitidamente uma corda pendurada no galho, com um nó de forca, e ao lado desta estranha imagem, dedos decompostos iam descendo pela janela, deixando suas marcas até o final da vidraça. Levantou-se e foi bem vagarosamente até a janela, sentindo um arrepio na espinha. Quando encostou o rosto na janela, para tentar ver quem havia feito o estranho desenho, surgiu o rosto de um homem que usava um imenso chapéu de palha, com a língua para fora da boca e os olhos completamente manchados de sangue. O grito apavorante foi inevitável. Em alguns segundos, André apareceu na cozinha. O que foi, Ana? Um homem, André. Um homem horrível fez este desenho na janela. Ana tinha o rosto mais pálido que o habitual e seus olhos estavam arregalados. Com um indicador, apontava em direção à janela. André observou a certa distância e percebeu a forca e a marca na janela. Lembrou-se imediatamente da história que ouvia de seu pai, quando era pequeno. Calou-se, tentando atinar os pensamentos. Ana interrompeu sua análise com a pergunta que veio em tom quase inaudível e trêmulo, pelo susto que aquilo lhe causará. O que está acontecendo, André? Eu vou acabar enlouquecendo. Uma hora eu penso que é coisa da minha cabeça, tento me convencer de que tudo vai ficar bem. Dali a pouco, outra coisa assustadora aparece, para me esfregar na cara que nada está bem. Preciso de respostas. Eu acho que sei quem é esse homem, afirmou André, sentando-se e fazendo um gesto, para que ela também se sentasse. Quem é? Quando eu era pequeno, meu pai me contava as histórias que ouvia de seu pai. Sentávamos perto da fogueira e eu passava horas e horas a fio ouvindo. Ele contava que há muitos e muitos anos, quando tudo isso ainda era uma fazenda, onde havia trabalho escravo tanto de índios, quanto de negros, havia uma mulher muito bonita. Uma índia que manipulava ervas e curava as feridas dos negros, que eram feitas pelo impiedoso chicote do feitor e pelas grossas correntes e ferrolhos que os prendiam. Ela nunca foi vista com bons olhos pelos donos e feitores que trabalhavam no lugar, pois aliviava as dores de quem devia sofrer por dias e dias, depois do pesado castigo. Chamavam-na de bruxa. Um negro que exercia forte influência sobre os escravos apaixonou-se por ela. Se não me engano, o nome dela era Iuna. Meu pai dizia que significa água escura. E o homem chamava-se Adjatai. Ela retribuiu ao amor do homem, e passaram a viver juntos. Essa união não foi vista com bons olhos pelo, no caso, meu tataravô, concluiu Ana. Sim. Ele acreditava que a união dos dois pudesse fortalecer a união dos índios e dos negros, e isso poderia causar uma revolta contra ele, afinal, Iuna era uma curandeira. Todos a conheciam e a respeitavam, e Adjatai era um líder nato. Diziam que era príncipe em sua terra, quando foi arrastado para cá por navios negreiros. Os dois mostravam declaradamente a revolta que sentiam com as injustiças aplicadas na época contra eles. Foi quando seu tataravô mandou alguns feitores perseguirem e matarem Iuna, acusando-a de bruxaria. Assim foi feito, a perseguiram e colocaram fogo na coitada. Dono da fazenda. Esse foi o sonho que tive, André. Por que não me contou isso antes? Questionou Ana, sentindo um terrível mal-estar que lhe ergueu os pelos do corpo, em um arrepio jamais sentido antes. Estava esperando o momento certo. Depois de matarem a mulher, seu companheiro entrou em desespero e começou a tramar uma vingança contra seu tataravô. Ia invadir a casa grande e atear fogo em todos os que estivessem lá dentro. Mataria a família toda, mas um escravo traidor de seu povo contou todo o plano e, naquela mesma noite, Adjatai foi enforcado naquele grande carvalho, na presença de todos os negros e índios, escravos da fazenda. Dizem que sua morte foi muito demorada. Ele era muito forte, e ficou pendurado pelo pescoço quase 20 minutos. Sua língua saiu quase toda para fora da boca, seus olhos foram se enchendo de sangue, e ele não morria. Quando morreu, um uivo saiu de sua boca. Os escravos revoltados quase mataram seu tataravô. Queriam pendurá-lo, mas foram contidos a chicotadas pelos feitores, enquanto ele se escondia em uma passagem secreta que dá no porão. Durante alguns dias, de lá, ele dava instruções para os feitores castigarem duramente os revoltados, até que se acalmassem.
Parece que havia alguns buracos que permitiam que o som se propagasse do porão à sala secreta, onde ele e toda a família ficaram escondidos, até que tudo se acalmasse. Que história mais horrorosa, André! Quanta maldade meus antepassados fizeram nesse lugar! Não me admira estarem me perseguindo. Preciso fazê-los entender que não tenho culpa alguma. Você sabe onde é a passagem secreta? Indaga amedrontada, confusa e rendendo-se ao fato de que fantasmas realmente existiam. E pior, a estavam perseguindo por vingança. Desconfio. Mas nunca entrei lá. E fazer um fantasma revoltado durante tantos séculos entender que você não tem culpa? Tarefa difícil, minha amiga. Talvez fosse melhor você voltar para São Paulo. Seus medos lá são menores do que os daqui. Talvez. Mas algo me prende aqui. Não sei exatamente o que é. Sinto que preciso estar aqui. Quero conhecer a tal passagem. Afirmou Ana, decidida. Não sei. As coisas podem fugir do controle. Se forem esses espíritos mesmo, e eu acredito que sejam, o que vem pela frente pode ser perturbador. São séculos de ódio e muita raiva acumulada. Por que comigo? Nós vínhamos aqui, quando eu era pequena e nunca aconteceu nada assim com meu pai. São os mistérios da vida e da morte. Ana, a gente nunca sabe o verdadeiro motivo das coisas acontecerem. Elas acontecem, e pronto. Só acho que você devia pensar melhor, antes de resolver ficar por aqui. Sinto que você está querendo que eu vá embora, André. Não é isso. Talvez você consiga descobrir mais coisas a respeito de tudo isso lá em São Paulo e depois você volta, com as respostas que tanto procura, para resolver os problemas aqui. Não quero o seu mal. Só quero que tudo saia da melhor forma possível. Esses espíritos querem vingança e vão te usar para conseguir. Preocupou-se, como se previsse o que estava por vir. Uma hora isso vai ter que acabar. Eles vão ter que perceber que não tenho nada a ver com isso. Como espíritos, eles não veem as pessoas como realmente são. Um espírito perdido só enxerga o que quer enxergar. Não há o que fazer. Alguns nem sabem que já morreram e agem como se estivessem vivos. Preciso pensar, argumentou, sentando-se e deitando a cabeça na mesa, com os olhos fechados. É difícil pensar em uma solução para algo que não se tem a menor ideia do que é. Preciso cuidar de algumas coisas. Ana. Mais tarde eu volto. Só vou me vestir e tomar um café rápido. Posso ir com você? Sinto muito. Ana. Hoje vou cortar todo o mato que a chuva insiste em fazer crescer. Com essa chuva, o terreno fica muito difícil de se caminhar. Se eu parar para ficar te ajudando a ficar em pé, não termino. Eu volto logo. Não se preocupe. O que tinha que acontecer hoje já aconteceu. Então, você me mostra onde acha que é a tal passagem quando voltar? Que mulher curiosa! Contestou André, sorrindo. Você também é. Se não, nem teria nenhuma desconfiança de onde é a tal passagem. Os dois sorriram. André se trocou e saiu sob a chuva torrencial, a fim de aliviar com sua enxada o mato tão crescido que impedia até a casa de ser vista. Ana pegou um livro, pensativa. Talvez fosse mesmo a hora de voltar para São Paulo. Sentia saudades de sua família e seus amigos, da agitação, mas e André? Será que ele iria com ela, se o convidasse? As horas passaram e assim que começou a anoitecer o rapaz voltou. Tomou um banho quente e foi até a sala, encontrar Ana, que o aguardava ansiosamente, para explorarem a passagem secreta que dava a algum lugar. Quer comer alguma coisa, André? Não. Comi em casa, antes de vir para cá. Vamos, então? Onde você acha que é? O lugar está fechado há muito tempo, deve ter tudo quanto é tipo de bicho por lá. Não faz mal, eu quero conhecer. Acho que não vão me assustar mais que os fantasmas. Pensando bem, acho que nem meu pai sabia desse lugar. Seu pai, eu não sei, mas seu avô sabia. Por isso tenho uma ideia de onde é a entrada. Vamos logo. Não precisamos ir muito longe, não, André, sorriu. Fica do lado do forno a lenha da cozinha. Sabe onde as lenhas ficam empilhadas? Então, o suporte em que elas ficam é um disfarce. Se o arrastarmos para frente, veremos uma porta logo atrás. A gente abre e ele se fecha sozinho. A saída é pelo porão. Como você sabe tanto? Questionou Ana, apertando os olhos.
Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.